cheiro de terra molhada. Era uma vez a riqueza contra a simplicidade, uma mostrando pra outra, vibrava mais felicidade. Pra gente ser feliz, tem que cultivar as nossas amizades, os amigos de verdade. Pra gente ser feliz, tem que mergulhar na própria fantasia, na nossa liberdade. Uma história de amor, de aventura e de magia, só tem a ver quem já foi criança um dia. Ao olharmos nossas fotos antigas em um álbum, temos certeza de que o nosso passado valeu a pena, pois eles não nos falam nada, mas revelam momentos inesquecíveis, que foram vividos ao lado de pessoas especiais e que nos ajudaram a escrever a nossa história de vida. E como é incrível que esses registros, alguns em preto e branco, ainda conseguem nos transmitir novos sentimentos. Bate aquela saudade e as lembranças ficam ainda mais vivas. É como se nossas vidas fossem resumidas em uma foto. E assim, a família Trevisan volta ao passado, ao folhear os álbuns antigos, que conta parte da história de uma comunidade que lutou muito para conseguir realizar um sonho, ter um templo religioso para celebrar as missas e se encontrarem para rezarem. Mas essa história começa bem antes da família Trevisan chegar em terras eldorades. E eu te convido a embarcar nesse trem e viajar nesta linda recordação. E para começarmos, vamos até o ano de 1960. Na época, a professora Soila, uma criança, mas mesmo assim, lembra daqueles primeiros anos de como eram e como foi o aprendizado religioso. Ministravam a catequese. A própria professora que dava aula fazia essa parte religiosa, porque aqui ficava muito distante, né, do nosso município de Guaíba. E quando terminavam a parte da catequese, agendavam então uma missa e vinha o padre e a equipe e faziam, né, a primeira comunhão. Eu tenho até aqui uma lembrancinha de 1970 que eu estou dentro da escola Paraná. A primeira professora convidada a exercer a função foi a Laura. O sacerdote a convidou, pois naquela época a distância de locomoção era difícil e ele ia pouco ao bairro. Aí o padre veio um dia e me perguntou se eu queria que tivesse alguém que fizesse a primeira comunhão. Aí eu perguntei para os alunos, né? Eles falaram, aí uns falaram que queriam, outros não, mas aí, né? Eu peguei os mais de idade, né? E eles então, o padre resolveu, pediu que eu desse aula de religião para eles. Eu dei aula, o padre veio aí no dia, fez a confissão com eles e deu tudo certo. Aí eles vieram, ele fez, não tinha igreja aqui, ele fez a missa na escolinha e foi tudo bem. E assim a professora Laura começou a dividir as aulas da escola com a catequese no mesmo espaço. E apesar de já estar na casa dos 90 anos, a professora ainda se recorda de alguns momentos das tarefas. Então, sim, o padre dava as hóstias para mim, uma caixinha cheia de hóstia para me ensinar eles, mostrar para eles o que era e explicar direitinho o que era, que não era bento, não estava consagrada as hóstias. Então eu tinha sempre comigo uma caixinha cheia de hóstia. Então eu ensinei, mostrei para eles, ensinei como é que era para fazer, abrir a boca, mostrar tudo direitinho para eles, porque ninguém conhecia nada aqui, né? Então aí eu passava isso para eles, ensinava eles
como é que eles iam tomar a hóstia. A Soila também lembra daqueles momentos, inclusive no dia da celebração. Nós fazíamos a leitura na missa. E aquilo, para nós que estávamos na primeira comunhão, era um passo, parecendo assim que nós estávamos evoluindo como comunidade, porque ler na frente de todos era tão bonito, era tão bom e era tão importante. Era assim que a gente via naquela época. E assim, aquela pequena menina recebia pela primeira vez Cristo consagrado em seu íntimo. E o tempo passou, veio uma nova década, a de 70, e uma nova página era escrita na jovem comunidade que se iniciava. As horas se passaram aqui, tanta coisa eu não percebi, mas eu sei que sempre eu senti que você me fez sempre feliz, me ensinando como caminhar, me ajudando para não errar, estendendo a mão para me mostrar o maior dos dons, o dom de amar. Eu quero sentir nessa hora a tua presença agora, falando ao meu coração, com carinho e emoção. Te quero pra sempre em minha vida, o amor cicatriza a ferida. Eu quero levar este amor para todos que eu encontre aonde eu for. Novos personagens chegavam na comunidade, como a Dona Josina e o seu Luiz, que assumiram funções para dar início a realizar o grande sonho de ter o espaço para celebrar a missa, já que os locais eram improvisados. As primeiras missas nós ia lá no Poço do Roque. Aquilo era de cada 2, 3 meses, não era assim. Nós fomos assim. E era dia de semana, os homens não podiam ir. E o Padre José queria começar daquela época já. Mas como os homens não podiam ir, ele queria falar com os homens para dizer: a força de vocês é os maridos. Aí ficou, mas ele veio uma porção de vezes rezar missa aqui. E um dos primeiros passos para se ter um local foi a construção do salão da comunidade, mas para isso era preciso arrecadar fundos. Sabe como é que nós conseguimos o primeiro dinheiro para o salão? Se ajuntemos com a turma que tinha o campinho de futebol, fazer um torneio. Fazer um torneio, o que desse de lucro seria para começar o salão. Botemos rainha, meu Deus do céu. Aí como era para a igreja, o falecido Henrique, o irmão do Luiz, queria que a Luísa fosse a rainha. Aquilo ele abriu o bolso e jogava dinheiro para... né? Aí foi o começo. Todas essas coisas se passou aqui no Parque. E com o dinheiro em caixa, começou a construção, mas ao mesmo tempo que se iniciava, foi preciso parar, como recorda o seu Luiz. Os que nós fizemos uma reunião para iniciar, pedir material para começar a igreja. Então foi o seguinte, foi na segunda reunião quando houve, aí apareceu mais gente, a gente foi convidando, e para a gente esclarecer o que a gente já tinha acolhido. Aí o seu Ferrão falou que já tinha 100 sacos de cimento recolhido. Bom, eu tinha mais ou menos uns 8 mil, por aí, 8 milheiros de tijolo. Já a metade já tinha posto ali e a outra metade era para vir quando começasse. Mas na terceira reunião, quando houve, aí era para a gente já começar a iniciar, né, eu acho. Aí fomos pedir o cimento roeu. Terminou. Bom, aí fiquei eu sozinho. Digo, bom,
Sendo assim, então vamos terminar com isso aí, porque eu também não vou estar pedindo, olha, o tijolo está desmanchando ali que o homem trouxe. E de fato estava desmanchando. Então eu vou suspender também e por aí termino. E com a paralisação das obras, a comunidade também parou por algum tempo, retornando logo em seguida, agora com a família Trevisan, fazendo parte da coordenação, com a Dona Maria à frente. O Otílio, como ele era mais sabido, ele levou esses nomes para a Cúria para ser registrado na Cúria, e foi registrado na Cúria. E aí funcionava assim, eu era presidente, ele era o vice e a Zoila secretária. Não tinha tesoureiro, não tinha nada, porque não se recolhia dinheiro na igreja. Só aqueles milinguéis ali da hora da oferta, era muito pouco. Com aquilo a gente comprava as toalhas para botar na mesa, para rezar a missa, comprava a vela para acender na hora da missa. E o senhor Otílio Ernesto, que foi citado pela Dona Maria, foi um grande amigo da comunidade, pois ele ajudou muito na construção da igreja, organizando eventos e arrecadando fundo com parentes da Europa, dando assim início ao grande sonho. Então o seu Otílio foi uma pessoa muito importante dentro da comunidade, ajudando a mãe na diretoria, nas primeiras diretorias ali, né? E inclusive ele ajudava a organizar os eventos e ele também conseguiu dinheiro na Alemanha, né, com as parentes dele ali, né, que eram alemãs, ele chamava das tias, né, então veio muito dinheiro de lá para a construção da igreja ali, né, então ele é uma pessoa que colaborou bastante mesmo. E a menina Zoila, que na década de 60 era uma das primeiras crianças a receber a primeira comunhão, também estava na coordenação, e ela relembra. Logo depois que a Laura foi embora, né, por problemas, né, de locomoção para vir até aqui, a mãe assumiu a parte de catequista, né, dentro da sala de aula. E nós íamos juntos. Então, isso nos deu uma base para ver o que é certo, o que é errado, procurando sempre melhorar, questão da disciplina. Isso te dá uma bagagem para o futuro, né? Com certeza. E estar também todos os jantares junto com o padre e as irmãs que eram lá na casa da mãe, era esperado aquele momento, né? E a oração de mãos dadas com o padre Lotar, isso tudo te marca, né? Tu procura passar isso também para tua família. São vivências que te dão bagagem para melhorar e melhorar os seus também. E as obras seguiram e ainda vivem nas lembranças de quem ajudou a dar início. Fazer uma parte por baixo do salão de tijolo, uma certa altura de tijolo, e dali para cima de costaneira. Então a serraria que tinha aqui na época doaram as costaneiras. Algumas a gente comprou com o dinheirinho que tinha na igreja. E uma grande parte foi doada pelos donos da serraria. E aí foi onde eu comecei a rezar as missas aí debaixo daquele salão. Fizeram aquele fechadinho em roda de tijolo na volta e botamos o telhado. O telhado, nós tínhamos dinheiro daí. A gente já tinha juntado dinheiro, porque os sócios eram muito pontuais, eles contribuíam, todos os meses eles contribuíam com aquele dinheirinho para a gente fazer, para guardar o dinheiro. O Juarez, ele era bem novo, ele ficava lá embaixo e eu lá em cima pregava todos aqueles paus dele, compridão, né? Com as celebrações no salão, a tia filhinha, na época merendeira da escola Paraná, tinha uma grande função: trazer da escola a mesa que seria a credência e a imagem de Nossa Senhora. Eu gostava, era bom, sempre gostei de rezar e nada ficava difícil para mim. Eu carregava, fazia o que precisava, gostava. E os jovens também ajudaram nas tarefas. Levar as cadeiras do salão para a igreja.
Então aí muitas vezes a gente fez isso, carregar um monte de cadeiras ali, e às vezes a gente tinha que fazer isso sozinho, muitas vezes sozinho, porque não tinha nenhum companheiro naquele dia. Então eu carregava da igreja, do salão para a igreja, e depois da igreja devolvia para o salão. A missa era domingo à tarde, às 15 horas, nós tínhamos que fazer isso. Então o grupo de jovens acabou se envolvendo muito. O primeiro grupo de jovens se chamava Força Jovem. Aí depois, então, passou a se chamar JAEC, Jovens Amigos em Cristo, na mesma época do JUPA, né, que foi o grupo que nos apadrinhou lá da Medianeira, né? E eles que nos ensinaram muitas coisas, que eu devo, na verdade, muitas coisas a ele, muita formação do meu caráter a esses jovens do JUPA que nos levaram a participar. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Não desista, não pare de crer, os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar. Levanta teus olhos e vê, Deus está restaurando os teus sonhos. E chegamos na década de 1990 e a juventude se destacou na comunidade, onde assumiram funções de coordenadores e de apóstolos de jovens, onde evangelizavam os jovens da comunidade. Esta é a casa da Dona Maria, e esse cômodo aqui é um pequeno quartinho que tem muitas histórias para ser contadas. Quando os jovens daquela época entravam por aqui, eles ensaiavam para o teatro, preparavam as missas e ainda pensavam na comunidade. E recordações essas que ainda se mantêm vivas até hoje no coração e na mente daqueles que participavam daquele grupo. Então, a partir dali, os jovens começaram a trabalhar e nós ficamos trabalhando na comunidade, porque não existia uma diretoria. Sempre tivemos o apoio do padre. O padre teve muita paciência com nós, porque nós éramos todos novos, né? Tínhamos ali 17, 18 anos. Nós fazíamos muita coisa boa, mas às vezes fazíamos algumas coisas erradas também, né? Então, nós, ao mesmo tempo que nos encontrávamos aqui, ajudávamos na comunidade. E aí ficamos nessa mais ou menos uns 4 anos. Ajudamos a construir a igreja. Eu me lembro que o piso da igreja fomos, na nossa época, foi do grupo de jovens, né? O piso que nós colocamos ali com os nossos eventos. Nós fazíamos jantar, bailes, de chegar à exaustão, assim, de tanto trabalhar. As pessoas chegavam a amanhecer desmaiando lá, de tanto trabalhar. E enchia aquele salão de gente, né? E aí ficamos esse tempo todo, só que daí, claro, né, quando veio o padre Dionísio, quando já era o padre Eugênio, que nos ajudou muito também na nossa época de grupo de jovens, vieram outros coordenadores, eu fui o primeiro, aí depois tiveram outros coordenadores dos jovens também, tivemos um grupo muito unido, qual a gente tem bastante lembrança, que aqui vocês vão ver depois as fotos. E aí, então, depois de um certo tempo, o padre Dionísio veio, e aí ele pediu, então, que estava na hora de nós fazermos uma coordenação, uma diretoria da igreja, né? Não deixar somente aos jovens a responsabilidade. E estava certo mesmo, já estava na época da gente, né? Nós estávamos crescendo, nós tínhamos que cuidar da nossa pastoral e não cuidar também das coisas da diretoria. E aí nós combinamos, então, com o padre Dionísio, conforme a mãe contou, vamos fazer um evento, um jantar, um almoço, aliás, vamos fazer um almoço, e desse almoço, então, nós vamos tentar tirar uma diretoria. E aí foi nesse dia, então, que nós reunimos e fizemos a primeira diretoria pós o grupo de jovens, e de lá para cá veio sempre seguindo essas diretorias que estão até hoje, veio sucedendo, né, uma outra coordenação e diretoria que está até hoje. Então, para nós, foi uma época muito, muito importante,
A gente até se emociona porque foi nessa época que a gente aprendeu muitas coisas, uma formação de caráter, né, muito importante, que nós, ao mesmo tempo que a gente aprendeu, a gente ensinou também muitas coisas, né, com os padres, com os outros jovens, né? Então a gente só tem a agradecer essa época. Do grupo de jovens, era um grupo numeroso. Teve alguns encontros em que a gente teve mais de 30 participantes. A nossa turma era muito boa. Eu era a mais velha deles, né? E então muitos deles já vinham caminhando junto com a gente, muitos estavam chegando naquela época, e como não eram assim muitos jovens, não era uma imensidão de jovens, poucos jovens, então a gente conseguia, através da amizade e da proposta da igreja, trazer esses jovens. E muito do que encantava esses jovens era essa parte das nossas apresentações na igreja, na hora da missa. A gente sempre fazia o teatro do Natal, a gente fazia a da Páscoa, a gente fazia encontros bem animados, com bastante música, com bastante canto, sempre tinha uma coisa boa para comer, um café, um churrasquinho, bolo, essas coisas todas que na época faziam com que o jovem permanecesse por perto. Se não fosse 100% por causa da igreja, mas muito por causa da amizade e por essas coisas atraentes que a gente oferecia. Então, eles até poderiam vir primeiro por causa da animação, por causa da música, da coisinha boa de comer, dos passeios, mas eles sempre ficavam também para a missa. E aí, com a ressurreição dele, ele trouxe a luz novamente. É outra coisa que agora a gente estava meio escuro, a gente estava um pouco perdido, até meio assim, meio angustiado, meio até com um pouco de vontade de chorar, porque por causa dessas coisas tristes, mas Jesus ressuscitou e nos trouxe a alegria de novo. Assim como em toda a cidade de Eudoro do Sul, um sacerdote marcou a vida deles. Foi o amado padre Eugênio Més, que sempre quando é lembrado, a emoção toma conta de quem conviveu com ele. Ele ajudava muita gente. É que o padre Eugênio nos apoiava muito. Ele era um padre velho de idade, mas muito à frente do seu tempo. O padre Eugênio era moderno. Ele falava claramente com as pessoas, ele era de fácil acesso, ele brincava com as crianças, brincava com os jovens, brincava com os velhos, ele distribuía bala no final da missa para as crianças, ele chamava as crianças e o jovem para perto dele, ele fazia as crianças e os jovens subirem no altar para rezar o Pai Nosso e se dar as mãos. Ele era pastor, para mim, Padre Eugênio foi o maior pastor que tivemos aqui na nossa comunidade. Por isso que eu sempre me emociono quando eu falo dele. Eu tenho muita saudade do Padre Eugênio. Quem me dará um ombro amigo quando eu precisar? E se eu cair, se eu vacilar, quem vai me levantar? Sou eu quem vai ouvir você quando o mundo não puder te entender. Foi
para sempre amigo, sim, se Deus quiser. Os anos foram passando, as páginas foram sendo escritas, personagens aparecendo, e como estamos falando de uma comunidade católica, a fé sempre se fez presente. E Nossa Senhora de Lourdes é padroeira da localidade e também protetora dos enfermos. E muitos que passaram por momentos difíceis com doença recorreram a ela e obtiveram a graça que desejavam por intercessão da padroeira. Eu tive a doença do câncer, né? E graças a Nossa Senhora fiz cirurgia e fui recuperado dessa doença. Então deve a sua vida a ela? Com certeza, com certeza. Eu louvo a Nossa Senhora, né? E a Jesus Cristo, né? Intermédio Nossa Senhora por hoje estar presente aqui nessa festa. Em 99, a minha afilhada tinha um problema sério, onde passou por vários especialistas e não se encontrava cura. Ela era uma recém-nascida, um problema sério de saúde, aonde foi para diversos hospitais de Porto Alegre, região, e nada foi encontrado. Então eu propus ao meu compadre que nós fizéssemos uma novena em honra a Nossa Senhora de Lourdes, padroeira dos doentes, aonde ela desse a cura, né, para essa minha filhada. E graças à intercessão de Maria Santíssima, Nossa Senhora de Lourdes, a minha filhada realmente ficou curada e desde então nunca teve mais nenhum problema de saúde, e hoje está com 23 anos e está bem de saúde. Eu recebi uma graça e foi aonde eu senti o momento de aceitar, entendeu, a participar da coordenação. Porque eu tinha uma dor crônica nas minhas costas de muitos anos, né? E vivia com dor, acordava com dor, dormia com dor, sempre com dor, né? Não conseguia pegar nenhuma vassoura. E aí, dia 27 de novembro do ano passado, eu fui na gruta de Nossa Senhora de Lourdes, né? Eu me emociono até porque estava só eu e ela, né? Ali na gruta. E eu conversando com ela, eu disse para ela, minha mãezinha, como é que a senhora quer que eu ajude? Como é que a senhora quer que eu aceite um pedido desses? Se eu tô cheia de dor, se eu não tenho como pegar uma vassoura, não tenho como ajudar as pessoas, né? E eu queria que a senhora tirasse, aliviasse um pouquinho dessa minha dor, né? E eu subi ali a rampa da gruta, vim para cá e sem sentir dor. E até hoje eu nunca mais senti dor. E através dessa graça, hoje a Luciene e o seu esposo Renato são os atuais coordenadores da comunidade e aceitaram a missão dada por Deus, mesmo com dificuldade que apareceram, mas sem perder a fé. Então eu acredito que essa foi a resposta que ela me deu, né? Então eu vou te tirar a tua dor e tu vai trabalhar então. Porque eu disse para ela que se ela me curasse dessa dor, me aliviasse essa dor, eu ia trabalhar para ela para sempre, entendeu? Com o maior prazer. Então, quando eu tô aqui trabalhando, assim, olha, eu esqueço, assim, sabe? Esqueço lá da rua, esqueço da minha casa, esqueço de tudo, assim, sabe? É uma coisa, assim, que não tem palavras para explicar, não tem preço nenhum isso aqui, sabe? É uma coisa maravilhosa, assim, essa doação, assim, que a gente faz. Bom, eu agradeço, assim, ó, apesar de não ter conhecido muitas pessoas, e algumas pessoas a gente até sente não ter conhecido, né? Que a gente sabe que passaram muitas pessoas, algumas até já faleceram, né? Mas a gente agradece muito a todos que passaram por aqui. Se eu fosse falar o nome de alguns, eu com certeza iria esquecer, porque, né, devido a não ter conhecido todos, né? Mas a gente agradece a todos, né? A todos, as outras coordenações, né? Todo mundo, porque eu acho que tudo que está acontecendo aqui agora, e ela só está nesse estado que está, porque cada um fez um pouquinho do seu trabalho, né? Cada um se doou um pouquinho, cada um trabalhou, né, em prol da comunidade, né? E eu acho assim que foi uma somatória de pessoas, né, de trabalhos feitos que nós chegamos hoje aqui. E eu acho que o que cabe a nós agora nós e a toda a coordenação, né, que nós somos em 4 casais, né, não somos só nós 2, e toda a comunidade, eu acho que cabe a gente dar continuidade a esse trabalho. E a nossa vontade, o nosso desejo, né, amor, é fazer, nesse período que nós vamos ficar aqui, é fazer o melhor, fazer
tudo que a gente puder doar e fazer de bom, né, em prol da comunidade. Eu fico pensando assim, principalmente que na coordenação que passou recentemente, né, que era um casal, e a dona Vera e o seu Romildo, que nos passaram esse legado aí, né, e eles, a gente sabe que não é fácil, não é nada fácil. É porque a gente lida com interesses de pessoas, de seres humanos, né? E cada um puxa para um lado, um puxa para o outro puxa para o outro. Então, fazer com que os interesses sejam um só e que sejam para ela, né? Sendo para ela, certamente, é para o Filho, que é Jesus. Então, assim, mas embora seja difícil, né? Embora seja muito difícil, a gente está se entregando e faz por ela, né? Faz para que Nossa Senhora de Lourdes aqui no bairro cada vez se eleve mais. Né? E com certeza a oração é fundamental, né? Como sem oração não dá, não se consegue. A oração é fundamental, a gente sempre que se reúne para alguma reunião, a gente coloca a oração em primeiro lugar e sempre, né? Sempre entregando tudo nas mãos dela. E ela com certeza faz o resto. Faz o resto. Ó Nossa Senhora de Lourdes, que cheia de luz vos mostrais, na gruta feliz Bernadette, e a nós vossos filhos amais, sois Imaculada Maria, na vossa feliz Conceição. Ó Nossa Senhora de Lourdes, ouvi o louvor e a oração. Na gruta feliz Bernadette, viestes o terço ensinar, lembrastes que sem penitência ninguém poderá se salvar. Sois Imaculada Maria, na vossa feliz Conceição. Ó Nossa Senhora de Lourdes, ouvi o louvor e a oração. E assim, a comunidade Nossa Senhora de Lourdes segue escrevendo sua história e relembrando momentos inesquecíveis através das fotografias. E novas páginas seguirão sendo contadas, pois a cada ano novos personagens surgirão para seguir dando continuidade. E para aqueles que já contribuíram, fica o agradecimento de terem deixado um pouquinho de sua vida nas páginas desse belo livro da comunidade Nossa Senhora de Lourdes do Parque Eldorado. Primeiro, para os jovens, é que não deixem de participar da religião. Não deixem de participar. Procurem a religião, procurem a igreja. Porque a mensagem que a igreja passa é a mensagem de Jesus. E a mensagem de Jesus é paz, a mensagem de Jesus é alegria, a mensagem de Jesus é esperança. É o que o jovem está procurando. O jovem quer ser diferente na sociedade hoje. Seja um jovem católico, seja um jovem cristão, seja um jovem participante da comunidade. Você vai ver que você vai ser um jovem que vai se destacar e vai ser diferente, mas um diferente para o bem. E para a comunidade, eu tenho a agradecer, principalmente a minha mãe, que lutou tanto para essa comunidade aqui, e todas as outras diretorias que estão aí hoje e que nos ajudam a continuar o trabalho. Que os de agora fosse prosperar mais um pouquinho para Deus, que é o que nós temos precisando. Eu acho que se nós tiver Deus no nosso caminho, é a melhor coisa que nós temos. Como estou feliz em estar aqui, de mãos dadas com Nossa Senhora. Ela me dá força e muita paz, minha mãe querida que só traz o bem pra nós, o bem pra nós. Vem, protege meu olhar, eu só quero te mostrar que
estou aqui pra te louvar. Vem, acolhe minha vida, Nossa Senhora querida, estou aqui pra te amar. Nossa Senhora das Capelinhas, estou seguro em tua mão. Nossa Senhora das Capelinhas, sinto que tocas o meu coração. Nossa Senhora, todos romeiros em procissão. Nossa Senhora, todos agora erguemos as mãos. Estou aqui, Nossa Senhora. Estou aqui, Nossa Senhora, Nossa Senhora. Estou aqui.